Olá, turma 701. Hoje vim trazer um vídeo para vocês de divisão dos números inteiros. Falando do último vídeo, que foi de adição, subtração e multiplicação, ficou faltando a divisão, potenciação e raiz quadrada, tá? Bom, lá na multiplicação eu falei para vocês da regra de sinais. Na divisão eu também vou precisar dessa regra. E aí eu vou construir de novo essa regra com vocês. Bom, como eu falei no último vídeo, positivo com positivo, ele é positivo. Negativo com negativo é positivo. Negativo com positivo é negativo. Positivo com negativo é negativo. Então, essa regra aqui a gente vai utilizar na divisão. Bom, coloquei uns exemplozinhos aqui na divisão para vocês observarem. Bom, primeiramente a gente vai fazer a regra dos sinais. Mais com menos, ó, dá negativo. 15 dividido por 3, 5. E a gente vai resolver a operação da divisão. Tá bom? Próximo. Menos com menos, positivo. 24 dividido por 6, 4. Tá bom, galera? E agora em formato de fração. Fração, sempre falo para vocês, fração é a mesma coisa que divisão. Então, eu coloquei aqui, ó, em formato de fração. Quando esse menos aqui, ó, ele está aqui do lado de fora, ele não tá nem no numerador e nem no denominador, a gente vai continuar sendo negativo e vamos resolver a divisão normalmente. Tá bom, galera? Então, 25 dividido por 5, 5. Agora o último exemplo aqui, ó, da divisão. Bom, agora eu tenho esse menos aqui, ele está no meu numerador. E o meu denominador não tem ninguém. Como não tem ninguém, ele é positivo. Tá bom? Então a gente vai fazer a regra de sinais, ó. Menos com mais, menos. 18 dividido por 2, 9. Bom, essa foi a nossa parte de divisão. Tá bom, galera? Continuando, a gente vai falar agora de potenciação. Bom, vou relembrar um pouco o que é potenciação. Potenciação é um número e em cima tem um expoente. Então, eu tenho um número como base, e em cima eu tenho um expoente, para quem não lembra, tá? O que significa esse expoente? É que minha base, ela vai estar se repetindo a mesma quantidade de vezes que o expoente estiver indicando. No caso aqui, 2 elevado à quarta é a mesma coisa que o quê? 2 vezes 2 vezes 2. E isso a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá, galera? Bom, continuando a nossa aula, isso aqui foi só para relembrar, a gente vai falar em potenciação com os números inteiros. E a potenciação com os números inteiros é quando eu tenho a minha base negativa. E aí tem uma regrinha. Preste atenção. Quando
o meu expoente for par, sempre vai ser positivo. Sempre. Então, 2 vezes 2, 4. E vou fazer a operação da potenciação, tá bom? Agora, quando o meu expoente for ímpar, o meu sinal aqui vai ser sempre o mesmo da minha base, então, negativo, tá bom? Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8, tá bom, galera? E, mesma coisa aqui, meu expoente é ímpar, então vai continuar sendo negativo. E 2 elevado a 1 é a mesma coisa que minha base. Agora, e se fosse 2 elevado a 0? Como é que vai ser feito isso? Bom, toda a minha potenciação, quando meu expoente é 0, a gente coloca a resposta 1. Isso não muda, tá bom? E aí a gente vai falar agora em propriedades. As propriedades existem 4 tipos. Então, eu vou falar da primeira propriedade. A primeira propriedade diz para mim que quando eu tenho bases iguais e é uma multiplicação, eu vou somar expoente. É isso que eu vou fazer. Bom, aqui um exemplo. Então, a gente vai fazer o quê? Repete a minha base e soma os meus expoentes. Acabou a primeira propriedade. A segunda propriedade. A segunda propriedade diz: quando eu tenho bases iguais, numa divisão, eu vou diminuir os meus expoentes. Bom, eu tenho bases iguais numa divisão e vou dividir os meus expoentes. Então, o que eu vou fazer? Repete a minha base e diminui os meus expoentes. 5 menos 2, 3. Tá bom? E se for assim, galera, ó. Mesma coisa, tá? Como eu falei, na parte de divisão. Quando é fração, é uma divisão. Então, vou repetir minha base e vou diminuir os meus expoentes. 4 menos 3, 1. E aí eu não preciso escrever 1. Então, vai ficar só a resposta 2. Bom, terceira propriedade. Terceira propriedade diz pra mim que quando eu tenho uma base, em cima eu tenho um expoente, em cima do expoente eu tenho outro expoente. Eu vou multiplicar os meus expoentes. É isso que a gente vai fazer. Então, ó, 2 ao cubo elevado a 4. O que eu vou fazer isso aqui? Ó, vou repetir minha base e vou multiplicar os meus expoentes. 3 vezes 4, 12. E acabou. Agora tem uma diferença nessa propriedade. Eu tenho isso é diferente disso. Quando eu tenho um parêntese que está dividindo os meus expoentes, a gente vai usar esse sinal de multiplicação, que vai dar aqui, ó, 2 elevado a 12, né? Já quando eu não tenho nenhum parêntese separando o meu expoente, o que eu vou fazer? Eu vou repetir minha base, a base vai ainda continuar sendo 2, e aqui vai virar uma potenciação. Então, eu vou fazer o quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá bom, galera? Essa é a regra
da terceira propriedade. Agora eu vou falar da última propriedade com vocês. Deixa eu apagar aqui. E a última propriedade fala quando eu tenho bases diferentes e o mesmo expoente. O que a gente vai fazer? Bom, eu tenho bases diferentes com o mesmo expoente. A gente só vai separar, tá bom? Então, 2 elevado a 4 e vezes 3 elevado ao quarta, tá bom? Somente isso. Também pode ter na divisão, tá? Eu posso ter também desse jeito aqui. E aí a gente vai fazer o mesmo jeito. Separa 2 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado à quinta potência. Tá bom, galerinha? Então esse foi o nossa parte de potenciação que tá na página 66, tá bom? Continuando, então a gente vai vir falar sobre o último assunto dessa videoaula, que é raiz quadrada. E aí, raiz quadrada com os números inteiros, tá? Ela tá na página 69 do livro de vocês. Sabendo outra coisa, vocês utilizem o livro e o caderno, tá? Bom, continuando aqui. Raiz quadrada de qualquer número negativo. Se o negativo está dentro da raiz quadrada, não existe. Então vocês vão colocar lá, não pertence o conjunto Z. Quem é o conjunto Z? O conjunto dos inteiros. Ou eu vou escrever mesmo, não tem, tanto faz, tá bom? Bom, só que quando o menos está do lado de fora, muda a história. Quando o menos está do lado de fora, a gente vai repetir o menos. Menos, vai continuar sendo menos. Raiz de 16, 4. Tá bom, galera? E a raiz de 25? Ah, mas não tem nada aqui, professora. Bom, se não tem nada, é porque é positivo. Então, ela vai continuar sendo positiva. Tá bom? Raiz de 25, 5. E isso é a parte de raiz quadrada. Bom, para finalizar, eu vou deixar uns exercícios do livro de vocês, tá? Aqui, ó, página 65, somente o número 1 e o 7 para fazer. Página 68, o número 3, 4 e 5. Página 69, o número 1 e o 3, tá? Esses exercícios são de divisão, potenciação e raiz quadrada, tá bom, galerinha? Bom, então até o próximo vídeo, tá? Beijo pra vocês, estou morrendo de saudade. Beijo!